Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal NoBack, canal que é focado em te ajudar a parar de fumar maconha. E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre recaída, como evitar ter uma recaída, como lidar com uma recaída caso ela aconteça. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre recaídas é que faz parte do processo. Faz parte do processo. Não adianta você querer parar de fumar maconha, você construir um hábito, você já viu isso lá no último vídeo. Se não assistiu o último vídeo, corre lá para assistir. Mas você construir um hábito por 10 anos, sei lá, 5 anos, 1 ano que seja, você está construindo um hábito há muito tempo, né? Fumando maconha todo dia. E aí, de repente, você decide parar e você espera que nunca mais fume maconha. Então, calma, não se desespere caso você decida parar e nesse processo você recaia. Então, ao mesmo tempo que não é saudável você ser tão duro consigo caso você recaia, não adianta você ficar se torturando, se lamentando, sofrer, isso só vai fazer você ficar mal e é capaz de você fumar mais ainda para poder, melhorar aquela situação ali que você ficou tão mal. Então, isso não é saudável, ao mesmo tempo também não é saudável você ter um pensamento de que, não, tudo bem, se eu recair, tranquilo, não tem problema porque faz parte do processo. Aí você vai estar aberto a ficar recaindo sempre, porque isso não pesa em você. Então, a recaída, a queda, ela tem que ter um peso, um peso dentro de você, tem que ter um peso. Você tem que se sentir mal, sim, faz parte, como qualquer outra coisa na vida, você tem um objetivo. Você erra, ao chegar nesse objetivo, a gente se sente mal. É normal, faz parte. Você não conseguiu agir como você gostaria, você não conseguiu fazer o que você deveria ter feito. Que você mesmo disse para você que você queria agir naquela direção e no meio do caminho, por algum motivo, não conseguiu. Então é normal um peso, mas não é normal um peso que te afunde e também não é normal peso nenhum. Então saiba ter essa balança aí bem equilibrada. Beleza, pessoal? Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que entender, Recair faz parte do processo, dentro desses termos aí, beleza? E a segunda coisa que fundamental, agora vamos realmente adentrar sobre o assunto aqui da recaída. Uma recaída, ela não acontece do nada. Isso daqui vocês têm que entender, isso daqui pode, se vocês virarem essa chave aqui dentro de vocês, isso daqui pode fazer vocês nunca mais recaírem na vida. Então, isso aqui tem esse poder. Então, prestem bem atenção. Uma recaída ela não acontece do nada, pessoal. Geralmente a gente acha que é assim, A gente está lá, bem, sem fumar maconha, lá há 10 dias, sei lá, 30 dias, e num dia acontece de, pum, recair. Essa recaída ela não acontece do nada. Existe um caminho que você percorre até a queda final. Você tem que prestar atenção nesse caminho. Se você simplesmente não presta atenção, não percebe os seus movimentos, não está atento às suas ações, por que você está agindo, o que você está sentindo, tudo isso vai te fugir, você nunca vai saber o porquê você está realmente recaindo. Você vai achar que simplesmente aconteceu, como muita gente acha, que do nada eu estava bem, durante, sei lá, uma semana sem fumar, do nada, bateu uma vontade muito forte, fui lá e recaí. Fumei maconha. Um amigo me chamou, estava numa roda lá e tal, e não consegui dizer não. Então, assim, você tem que entender o caminho. Você tem que entender o caminho, beleza? Pense como se fosse um abismo, Você está em casa, tranquilo, e você vai caminhando em direção ao abismo. O último passo que você dá para cair do abismo é só um passo que você tem que dar para pular do abismo ali, Mas até você chegar no abismo, você deu vários passos. Só que a questão é que você não sabe reconhecer que passos foram esses. Você não sabe, você não está com um olhar atento para enxergar esses passos. E é justamente isso que eu quero trazer aqui nesse vídeo. Fazer você conseguir olhar quais os passos você está dando até você dar esse último passo que é realmente cair no abismo. Que é ceder lá à tentação de fumar maconha. Então me acompanha até o final desse vídeo aqui que você vai entender justamente como você faz para identificar esses passos que você está dando até a beira do abismo que te faz, quando você já está a um passo do abismo, é difícil você ali não dar o último passo. Então preste atenção nisso aqui, pessoal, que isso aqui é fundamental, isso aqui é essencial vocês entenderem.
Existem 3 etapas de uma recaída. Existe a área livre da maconha, que é aquele momento que você está vivendo de sua vida, que você não está nem pensando na maconha, que você não está sofrendo nenhuma tentação, né, vamos dizer assim. Você não tem nada, né, te induzindo a maconha. Não tem nada te induzindo a fumar maconha. Existe uma área aqui, um território que a gente chama de território do gatilho. E existe aqui a queda mesmo. Entre a área livre da maconha e a queda, existe um território do gatilho, que é justamente o caminho que você percorre até o abismo, né? Esse é o caminho que você percorre até a queda final, até o último passo. Então você não sai, né, da sua casa tranquilo, da área livre, e chega, né, numa recaída, sem passar por esse território, sem caminhar esse caminho, né? Então se você já começa a enxergar isso, você vai começar a mapear os seus gatilhos. O que são os seus gatilhos, pessoal? O gatilho não é só um amigo que te chama para fumar maconha, não é só, sei lá, às vezes você vê um baseado, você sente ali um desejo, uma vontade, você, né, começa a pensar naquilo e aquilo começa a despertar uma vontade. Não é só isso, isso daí, na verdade, são os menores dos gatilhos, são os mais, né, superficiais. O que você tem que prestar atenção são nos gatilhos realmente intrínsecos, são nos gatilhos que estão dentro de você, ali no mais profundo do seu ser, que são, por exemplo, né, situações, um momento que você está muito estressado, né, você às vezes percebe que esse momento que você está muito estressado, a sua fuga, né, daquele momento ali, o seu alívio é recorrer à maconha. Ou então um momento que você está muito triste, né? Você está, sei lá, frustrado por alguma coisa que aconteceu na sua vida, você tentou fazer alguma coisa, não conseguiu, né? Você tinha uma expectativa e aquela expectativa não foi, né, correspondida, você não conseguiu ter sucesso em alguma coisa e você se sente frustrado, se sente mal. Isso pode ser um gatilho interno seu para fazer você, né, recorrer a maconha. Você vai dar essa desculpa para si mesmo para poder usar a maconha e falar, não, mas é só por causa disso. Eu mereço, né? Eu posso fumar a maconha porque isso aconteceu na minha vida, né? E aí você justifica, né, para você se convence de certa forma por causa de um determinado sentimento que você sentiu, por causa de uma determinada circunstância que você está vivendo. Então, esses são os verdadeiros gatilhos. Você perceber os seus movimentos interiores, né? Perceber que momento você está mais suscetível a dizer sim à maconha, né? Quando você começa a entender isso, você começa a entender esse território do gatilho aí. Você começa a perceber, a mapear realmente. É bom você fazer isso de forma consciente. Toda vez que você sentir vontade de fumar maconha, você para e fala, o que está acontecendo na minha vida? O que eu estou sentindo? O que eu estou vivendo? Deixa eu ver, deixa eu parar aqui e olhar o que eu estou vivendo que está me fazendo sentir vontade de fumar maconha. Entendeu? Então faça aí essa análise. Faça essa análise interior. Lembra, pessoal, eu já falei aqui em alguns outros vídeos. Parar de fumar maconha, abandonar um vício, é uma questão de amadurecimento. Então, o que eu proponho aqui é um exercício de uma pessoa madura, né? Então seja uma pessoa madura, cresça, seja adulto, né? Seja responsável por si. Para e olha para dentro de você, você tem que conseguir fazer essa análise. Você tem que conseguir observar os seus movimentos interiores, você tem que conseguir observar por que você está se sentindo de tal maneira, de onde está vindo aquele sentimento, de onde está vindo aquele pensamento que você está tendo. Então faça essa análise interior, faça essa meditação, busque, né, a raiz daquilo ali que você está sentindo, que você está pensando, que você está vivendo mesmo, né? Então entenda toda a circunstância, não seja um desesperado, um inconsequente que só age por agir e não consegue refletir em nada da sua vida, entendeu? Não seja assim, não seja assim, senão você vive igual um bicho, você não vive igual um ser humano, você vive igual um animal, se você vive assim. Então respeite, né, a sua humanidade. Perceba quais sentimentos, né, te fazem ceder a usar a maconha. Se é uma tristeza, se é um estresse, se é uma frustração, se é às vezes até uma recompensa por ter
conseguido conquistar algo, né? Tem pessoas que usam esse tipo de lógica ao inversa, né? Eu me esforcei muito, eu trabalhei muito, então agora eu mereço um back, né? Eu esforcei muito, consegui realmente conquistar o que eu queria, né? Isso daí é muito perigoso, porque tá meio camuflado, né? O cara tá tendo uma aparente evolução na vida, né? Teve ali, sei lá, conseguiu um emprego novo, né? Parou de fumar tem um mês, conseguiu, a vida começou a andar, conseguiu um emprego, conseguiu não sei o quê, e aí tá se sentindo muito melhor, tá pensando melhor, tá agindo melhor no mundo. E aí a pessoa pode se levar, né, por essa lógica de, ah, não, eu mereço uma recompensa pelo meu esforço. E aí ela se recompensa com um baseado lá, e aí recai, depois, né, fica mal, porque não queria ter feito aquilo na verdade. Então, pessoal, estudem-se, observem, né, os seus movimentos interiores. Nesse momento aí eu espero que vocês estejam vendo uma imagem ilustrativa aí da área livre, né, da maconha, do território do gatilho e da queda em si. Então observem esse caminho, né? Observe que você sai da área livre e você caminha durante todo o território do gatilho até chegar no abismo e dar o último passo para a queda. Quando você pega o baseado e risca ali no isqueiro, quando você pega o baseado e coloca ele na boca, na verdade, o problema não está ali, o problema aconteceu muito antes. A coisa aconteceu muito antes. Então não adianta você olhar para o final, não adianta você olhar para o ato final. Você tem que olhar o que fez você chegar no ato final. Qual que é a grande sacada, qual que é o grande segredo aqui? É você conseguir entrar no território do gatilho e sair do território do gatilho. Entrar e sair, entrar e sair. Muitas vezes, né? Quanto mais você entrar no território do gatilho e sair, lembrando que eu estou falando aqui de gatilho, né, como essa questão mais profunda dos sentimentos mesmo, né, das emoções, melhor dizendo, que você passa, que te induzem a fumar maconha, né? Então não estou falando de você se colocar à prova numa roda de pessoas fumando, não estou falando disso. Eu estou falando a um nível de emoções, né? Então, por exemplo, você sabe que quando você se sente frustrado, isso para você é um gatilho. Você acha que você tem o direito de aliviar a sua frustração com a maconha, né? Então, o que você vai fazer? Você vai se sentir frustrado e você vai observar o que está acontecendo com você. Você vai perceber, caramba, olha só, estou com vontade de fumar maconha só porque eu me senti frustrado. E você vai ter consciência naquele momento ali, e aí você vai dizer não para aquilo ali. Você vai entender que o ato de você recorrer à maconha é só uma fuga. E aí quando você percebe isso, você consegue falar, não, tá, não quero fugir mais dessa forma. Eu vou encarar aqui, né, o meu fracasso momentâneo de outra forma, de uma forma melhor, né? Eu vou agir melhor do que eu agia antes. Porque antes eu não tinha consciência do que realmente estava acontecendo, agora eu tenho. Então você consegue ter força para dizer não. E quanto mais você vivencia esse movimento de entrar no território do gatilho e sair, entrar no território do gatilho e sair, voltar para a área livre, você vai aprendendo, você vai se conhecendo, você vai até evitando esses gatilhos. Se você é uma pessoa que, por exemplo, né, toda vez que está triste, você acha que pode usar a maconha, né? Isso é um gatilho para você. Você fala assim, ah não, eu estou triste, então eu vou aliviar minha tristeza com a maconha. O que você vai fazer? Você vai buscar ser uma pessoa menos triste. Você vai buscar uma outra forma de lidar com sua tristeza. E aí você vai começando a crescer, a evoluir, a se conhecer e a agir de uma forma melhor no mundo. Toda vez que a gente passa por um sofrimento, né? Toda vez que a gente tem um problema na nossa vida, é como se a gente estivesse sendo testado. É como se você estivesse tendo a oportunidade de se mostrar ao mundo. É como se a vida estivesse te perguntando assim, e aí? Vai agir da melhor forma ou vai agir da pior forma? Né? Porque quando está tudo bem é fácil, né? Quando está tudo bem a gente não precisa se esforçar. A gente não precisa se esforçar para ser algo, né? A gente simplesmente está ali, está tudo tranquilo. Mas quando vem realmente uma situação difícil, quando vem uma situação de frustração, quando você tem uma expectativa e aquela expectativa é frustrada, você achou que ia, né, conseguir uma coisa e não conseguiu, ou você tinha uma coisa e perdeu, isso as coisas fazem parte da vida, né? Isso daí acontece o tempo inteiro. Se a gente não souber lidar com as dificuldades, os sofrimentos da vida,
A gente não é ninguém, a gente não tem força no mundo, a gente não consegue fazer nada. Toda vez que você perceber que você está diante de um gatilho, né, emocional, você percebe quem eu quero ser. Eu quero ser a pessoa que, diante da vida, diante de uma situação difícil, age da melhor forma ou da pior forma. Eu quero ser quem eu escolho ser, ou eu quero agir conforme a massa, eu quero ser levado, eu quero ser guiado por uma ação coletiva, não é isso? Porque quando você está fumando maconha, é isso que está acontecendo, né? Não é você que está agindo, você está se deixando agir, se deixando levar. Você não está no controle, porque no fundo você não queria, né? Se você não queria, então por que você está fazendo? Porque não é você fazendo. Na verdade, você está sendo levado, né? E é isso que é o vício, né? Quando a coisa te controla, quando você se perde de si. Então, retome o controle da sua vida e em cada situação, né, de gatilho e em cada situação da sua vida, saiba escolher o melhor, escolha o melhor a cada situação, conscientemente. Faça esse exercício, né? Tenha sempre essa pergunta em mente: o que é o melhor e o que é o pior nessa situação? Né? O que é o melhor nessa situação? Como eu devo agir? O que realmente é melhor? Para mim e para as pessoas que estão à minha volta, para o meu futuro, para o meu presente. Então, quando você entrar no território do gatilho, para tudo na sua vida, para tudo, fala: opa, peraí, eu tô com vontade de fumar maconha. Por quê? Né? Por quê? Pergunte-se e vai rastreando esse porquê, até você conseguir identificar a situação emocional por trás daquilo ali. Percebem? Façam esse exercício, que vocês vão ver que em pouco tempo vocês vão ter mapeado todos os seus gatilhos. Porque vocês acham que tem quantos gatilhos? Você acha que tem 100 gatilhos? Você acha que tem 20 gatilhos? 10 gatilhos? Você não tem nem 5 gatilhos, entendeu? Você tem uns 3, 4 gatilhos. Quando você mapeia isso, você está no controle. Você consegue antever quando você vai cair. Você consegue antever a recaída. Você consegue ver: caramba, opa, estou começando a me sentir frustrado. Até mesmo antes de começar a sentir a situação, você consegue antever. Você consegue ver: essa situação aqui pode me gerar uma frustração. Se essa situação me gerar essa frustração, eu vou acabar entrando no território do gatilho e pode ser que eu sinta vontade de fumar maconha. Então você, de repente, até evita aquela situação ou já entra nela. Se você tiver que entrar, você entra nela, mas já sabendo, né? Já tendo a noção de que se você se sentir frustrado, você não vai se deixar levar por aquele sentimento, né? Por aquele desejo de cair, né, na maconha. Então essa que é a grande questão aí, vocês começarem a entender, né, vocês perceberem quais são realmente os seus gatilhos emocionais por trás desse vício, e a partir do momento que você entende isso, você consegue ver eles de longe, né? Você está cego, você não está conseguindo enxergar o caminho que está na sua frente. Quando você percebe isso, você começa a enxergar: o abismo está lá, estou vendo o abismo lá. Aqui tem um caminho que é aqui, território do gatilho. Ih, estou aqui andando no território do gatilho. Caramba, é melhor voltar para a área livre. Então você começa a ter, né, consciência de si e da sua situação. E esse aí é o primeiro passo para você conseguir dizer não. Se você não consegue perceber nem isso, né, vai ficar difícil, vai ficar realmente muito difícil. Quando você vê, quando você se der conta, você já está fumando maconha. Porque você não conseguiu antever a queda, você não conseguiu saber que você estava no território do gatilho, você não percebeu o seu fundo emocional. Pessoal, prestem muita atenção que gatilho que eu estou falando é fundo emocional, tá bom? Não estou falando de um amigo que te chama para fumar maconha. Isso é um gatilho, mas é um outro tipo de gatilho, né? É uma outra questão. Estou falando aqui de uma coisa mais profunda, porque esse gatilho, pessoal, é um gatilho superficial. Não é isso que vai fazer você recair. É o seu fundo emocional, é a sua decisão final que vai te levar a fumar ou não. Porque se chega um amigo para você e te chama para fumar, e você está frustrado, mas você sabe que você está frustrado e você sabe que você está com uma tendência muito grande a fumar maconha, porque isso para você é um gatilho, né? Você está triste lá, está frustrado, você sabe que isso é um gatilho. Se você estiver despreparado, você não vai nem perceber que está acontecendo isso tudo e você vai simplesmente
a aceitar e quando você for se dar conta, você está lá fumando. Agora, se você já sabe, você já se arma, você fala, não, eu tô nessa circunstância, eu tô realmente, né, suscetível à maconha, então eu preciso redobrar a minha força para poder dizer não. Eu sei que eu estou num momento delicado, estou no território do gatilho, então eu não quero nem saber desses amigos, eu não quero nem falar com ninguém. Se vier falar, eu já sei que eu tenho que dizer não, porque eu estou numa situação vulnerável, eu não estou no meu estado pleno de decisão. Eu estou numa situação aqui que realmente não estou no meu melhor momento, né? Não estou no meu melhor momento, então eu não vou me deixar levar por essa fraqueza. Eu vou ser mais forte que isso. Entende? Então, por isso que eu não entro muito nessa questão desses gatilhos superficiais. O que importa mais é o seu fundo emocional e a consciência que você tem dele. Então, pessoal, esse aí foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês aí a ter uma noção, uma clareza melhor sobre a sua situação e como evitar recaídas e como lidar com elas, né? Caso elas aconteçam. Aprendendo sempre, estudando sempre o que aconteceu naquela situação, né, para você poder tirar um aprendizado e não só um aprendizado teórico, mas um aprendizado prático, porque tudo que a gente está falando aqui é prática, né? É dia a dia, é você diante de uma situação real na sua vida, fazendo as melhores escolhas ou cedendo ao seu, né, pior lado, às suas fraquezas. Então seja forte e tenha sempre em mente por que realmente você está querendo parar de fumar maconha. Que você tomou essa decisão. Já falei isso daí também em algum vídeo aí do canal. Vai lá no canal e procura aí, assiste todos os vídeos do canal para você conseguir se libertar desse vício de uma vez por todas. Beleza, pessoal? Então é isso, grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!